E aí? Bom, eu não sei como que eu vou fazer esse vídeo. Eu tô sem roteiro, mano. Eu, honestamente, tava pensando em fazer ele durante o dia. Arrumei de qualquer jeito o quarto e fui. Bom, meu nome é Nathan Pacini, tenho 20 anos, eu moro em Mogi das Cruzes, uma cidade que fica no estado de São Paulo. Comecei esse canal mostrando minha evolução no método fanart do curso da Mayara Rodrigues. Sinto muito pessoas que acompanharam e gostaram dessa série, mas eu não vou voltar a fazer, eu larguei o curso. Começou a ficar muito metódico demais, aí eu quitei, confesso. Isso foi há 3 anos atrás, quando eu tava no ensino médio, eu tinha 17 anos. O objetivo desse vídeo, acho que é... Cara, eu só pretendo contar a minha história na arte e o resto eu não faço ideia. O resto eu confesso que eu não sei, mano. Veio uma ideia na cabeça e eu falei, só faz. Eu comecei a desenhar, vamos lá, desde o começo, né? Cara, não sei, acho que desde cedo, desde sempre, eu me lembro desenhando. Eu gostava muito de desenhar Star Wars, desde pequeno sou apaixonado por Star Wars, quem me conhece sabe. Então desde pequeno eu desenhava, fazia muitas cenas de Star Wars 3 principalmente, que é o meu filme que até hoje é meu favorito. Desenhos de Ben 10, que eu gostava bastante. Eu comecei com essas coisas, né? Desenhos e filmes que eu gostava desde cedo. Aí até que chegou, acho que o meu primeiro desenho sério, digamos assim, que eu fiz foi em 2015, quando eu fiz um desenho do Gohan. Até hoje eu não assisti Dragon Ball, pra você ter noção, mas eu gostava muito da estética do Gohan, principalmente porque tinha um jogo do Xbox 360. Eu fui lá e desenhei o Gohan. Acho que desde aquele dia virou uma chavinha na minha cabeça de tipo assim, caraca, tá igual, ou tá muito parecido. Eu tinha 10 anos na época, né? Meu primeiro curso, eu parei para investir nisso, foi em 2017. Um professor aqui em Mogi das Cruzes, né, o professor Ricardo, que era um lugarzinho bem apertado, bem humilde, cheio de coisas nerds e desenhos, professor muito engraçado. Eu aprendi algumas técnicas com ele, enquanto, simultaneamente, eu assisti muito vídeo do A.S. Anderson, na época que ele tava, tipo, no auge do canal dele. E eu aprendi muita coisa nesse tempo, sabe? De 2017 a 2021, até 2022. Foi quando eu dei um boom, assim, nos meus desenhos. E 2022 pra frente, acho que foram mais consequências e lapidações. Aí eu parei de fazer o curso do professor Ricardo, era de 2018, eu tinha uns 13 anos. Eu fiquei um ano lá, um ano e tanto, mais ou menos isso. Aí, cara, o ano era 2019. Eu tinha 14 anos, estava prestes a entrar no ensino médio. E eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né? Qual profissão exercer. Eu juro que eu virei pra mim e falei assim, se eu não sei o que eu quero fazer até eu terminar o meu ensino médio, até o meu terceiro ano do ensino médio, até lá eu vou investir no desenho. Vai ser minha aposta. Né? Eu não sei fazer outra coisa, não me descobri ainda, não tem nada que me interesse de verdade. E aí chegou 2020, primeiro ano do ensino médio, teve a pandemia e tal. Eu estudei numa escola do governo, né? E ela era só de ensino médio, o máximo que suportava uns 300 alunos no total. Então lá só tinha primeiro, segundo, terceiro ano, era período integral. Continuei desenhando, continuei fazendo meus desenhos, tive algumas melhoras. Continuei vendo os vídeos do A.S. Anderson. E aí, chegou 2021. Na escola que eu tinha uns clubes juvenis. Enquanto os professores tinham reunião, os alunos têm que dar aula para outros alunos. E tinham vários clubes. Eu decidi criar o clube de desenho. Ainda era época de pandemia, tava um pouco melhor, aulas híbridas, então funcionava muito no online. Foi lá quando eu tive minha primeira turma. Eu ensinei o que eu sabia, né? Porque essa oportunidade bateu quando eu estava no meu primeiro ano, só que eu falei assim, cara, eu não tô pronto, eu não me sinto pronto, vou continuar treinando. Aí um ano depois, quando eu tinha 16, no meu segundo ano do ensino médio, eu fiz o meu primeiro clube de desenho. Aí eu fiz ele por um semestre, no segundo semestre podia desfazer, eu desfiz. E aí chegou 2022. 2022 foi o ano, basicamente, dos meus desenhos. E aí foi um ano que, por motivos pessoais e da escola, por estar no terceiro e tal, eu criei o My Draw Academia. Fui presidente do clube de desenho, foi uma das melhores escolhas da minha vida, e de 2022 foi a principal, foi a melhor coisa que eu fiz em 2022, que me fez conhecer muita gente, me fez ganhar muito aprendizado, tanto nos desenhos quanto em ensinar, quanto lidar com jovens. A maioria do meu clube era todo do primeiro
primeiro ano. Era uma das coisas que eu mais tenho orgulho na minha vida, foi esse clube de desenho. A primeira aula eu tinha, tipo, 38 alunos. Tava bem desorganizado no sentido de preenchimento e tal, tanto é que muitos alunos saíram depois. Aí começou a minha jornada, né? Eu falei que eu ia ensinar essas pessoas e descobrir talentos de primeiranistas que foi muito interessante desenvolver, eu pude ajudar, ensinava outras coisas, outros valores, aproveitava o clube de desenho, né? Porque era uma escola muito querida por mim, era meu último ano, então eu queria deixar um legado. Então eu fazia aquilo mais que um clube, eu tentava meio que fazer uma família ali dentro, né? Um grupo de amigos. E deu muito certo. Eu ensinei praticamente tudo que eu sabia para eles. Tinha gente que evoluiu muito, né? Tinha gente que falava que não gostava de pintar, aprendeu a gostar de pintar. Então eu ensinei uma paixão minha enquanto ensinava valores para pessoas que iriam ficar numa escola que foi muito querida por mim. Então 2022 foi um ano muito importante. Né, teve as culminâncias, né, que seriam tipo as exposições dos desenhos dos meus alunos. Tem um Instagram só do Maidral Academia que existe até hoje, caso alguém queira dar uma olhada, né. Eu sugiro olhar principalmente os destaques, tem salvos lá. A gente vai ter tipo 2020, culminância 2022, do primeiro semestre, do segundo semestre, que foi algo muito bacana, cara. Eu realmente me identifiquei muito, eu dei a vida por aquele clube, pelos alunos, que hoje são amigos, né? Não são mais alunos. E essa foi a minha jornada de 2022. A questão das artes, os desenhos evoluíram muito e, tipo, eu consegui passar isso para outras pessoas, foi bem legal. E aí chegou 2023. 2023 eu deixei a escola e eu ainda estava perdido. Não tinha algo certo na minha cabeça do que eu queria fazer. E foi o que eu pensei há 4 anos atrás, 3 anos atrás. Se eu não sei o que eu quero fazer, eu investi nos desenhos, então vai ser isso. E eu tava pensando se eu levava pra frente o canal no YouTube, só que eu sempre colocava um obstáculo, um empecilho, e não continuava. Tentei gravar uns vídeos, fiz umas lives, não sei se dá pra ver aqui pelo canal, mas eu fiz umas lives neste canal. Aí eu descobri que eu não gosto de gravar, eu acho muito chato fazer speed drawing, ficar gravando e tal. E comecei a desanimar bastante. Tentei levar o clube de desenho fora da escola, ensinar nos fundos da minha casa, né? Alguns alunos que ainda conhecia, que tinham interesse, que gostaram do meu trabalho em 2022. Tentei ganhar uma grana com isso, só que eu vi que não estava dando muito certo. Então eu não trabalhava, só tinha esse clube de desenho que era alguns dias da semana e, sei lá, ia pra academia. Eu percebi que isso estava me fazendo mal. Eu ganhava muito pouco, convivia pouco com as pessoas, para alguém tão jovem, né, aos 18 anos. Então pensa, o cara estava perdido, ganhava pouco dinheiro, não via muita gente, não saía de casa. Isso começou a abalar o meu psicológico. Foi então que eu comecei a minha jornada na psicologia. Pois é. Eu tomei uma decisão de iniciar uma faculdade de psicologia aqui na Universidade de Mogi das Cruzes, na UMC, por ter interesses em coisas científicas, em comportamento humano, em desenvolver como pessoa. Eu achei que isso poderia ser porque eu tenho uma certa tendência a querer ajudar as pessoas, a ser um bom ouvinte. Daí eu pensei, o A mais B é igual a C, sabe? Vai que vira, né? Uma profissão de verdade. E eu desmanchei o clube de desenho, principalmente porque eu tava muito com o pensamento de, cara, o que eu fiz em 2022 não foi graças aos desenhos. Foi um ano muito marcante, foi um ano muito bom. Foi porque eu fui o Natan, eu fui eu. Hoje, meu pensamento aos 20 anos, eu acho que eu estava semi-certo com esse pensamento. Ele não estava totalmente errado. Por quê? Eu realmente acho que o que fez a magia acontecer foi a minha essência. Por exemplo, aulas, né? Professores. Sempre tem professores e professores. Vai ter aqueles professores que você vai odiar as aulas, aqueles professores que você vai amar as aulas, porque depende de como é a didática. Era nisso que eu acreditava. E eu tentei colocar isso no meu clube de desenho. Só que, qual foi a parte do equívoco, o erro? Eu me desliguei da arte. Algo que sempre esteve comigo, algo que sempre fez parte de mim. E eu desliguei. Achei que era um hobby. Talvez seja, porque até hoje eu não tenho 100% da resposta. Eu acho que eu estou mais próximo dela do que antes, né? Do que quando eu tinha 18. Então eu comecei a minha jornada de psicologia lá pro segundo semestre de 2023, né? Lá em agosto. E eu não me arrependo, cara. Porque foram várias coisas que eu aprendi, pessoas que eu conheci, vi que o mundo é muito maior do que eu. Até que em maio desse ano de 2025 eu tranquei minha faculdade, eu estava no 4º semestre.
Quando eu vi que as coisas começaram a apertar demais, eu percebi que já tinham vários semestres que eu estava empurrando com a barriga, estava mais pegando as coisas para algo pessoal, para benefício próprio. Eu cheguei à conclusão que eu gosto de psicologia, mas ser psicólogo é outra coisa. E quando eu vi que uma barreira estava muito alta e as pessoas ao meu redor da minha sala estavam interessadas em resolver essa barreira, essa dificuldade tão grande, eu falei, cara, eu não quero uma dificuldade que eu não quero gastar tanta energia. Então eu tranquei. E não me arrependo de também ter vivido ela. Eu aprendi várias coisas, conheci pessoas. Foi bom, foi tudo muito bom. Mas eu achei importante encerrar esse ciclo que não fazia mais sentido para mim. Eu aprendi o que eu tinha que aprender e fui para o próximo passo. Hoje, aos 20 anos, faculdade trancada, trabalhando como repositor de farmácia, eu estou tentando me buscar de novo no mundo. Na mesma faculdade, né, uma professora muito gente boa comigo, a professora Daiane, se ofereceu que eu fizesse testes vocacionais, né? Teria no semestre seguinte, ao semestre, segundo semestre de 2025. Ela falou, Nathan, eu sou professora, tutora dos testes vocacionais, se você quiser, é de graça. Semestre que vem vai ter, eu coloco seu nome. Iniciados os testes vocacionais, estou com uma incrível aluna do 8º semestre, pode-se pré-dizer doutora Jaqueline, está me ajudando bastante a trazer reflexões interessantes. A tendência desses testes vocacionais, que são encontros, sessões todas as quintas-feiras, adivinha, está voltando bastante para a área da arte. Não só a área da arte, mas também a parte da comunicação. Sempre fui um cara muito comunicativo. Na escola do meu ensino médio eu tinha bastante essa parte de comunicação, lidar com o público, né? O audiovisual, vídeo, edição, desenho, histórias, narrativa, sentimentos, emoções. É algo que eu achei engraçado, sabe? Porque é algo que eu virei e falei, não, não quero, e desisti para fazer psicologia. E eu dei uma volta de 2 anos para cair no mesmo lugar. A arte. Se eu disser que eu sei exatamente para onde eu quero ir, eu vou estar mentindo, porque eu não sei. Se eu disser que eu sei o que eu estou fazendo, eu também vou estar mentindo, porque eu não sei. Mas eu acho que eu deveria fazer alguma coisa, né? Uma necessidade avassaladora dentro de mim de querer criar algo. Tantas ideias ruminando, e eu não sabia para onde ir, o que fazer. Pensamentos, eu desistia. Outro pensamento, eu desistia. Falei, e se eu contar a minha história? O garoto que sempre gostava de desenhar o que gostava, nunca soube o que queria fazer, postou nos desenhos. Quando chegou a hora do vamos ver, desistiu, tentou fazer psicologia e caiu no mesmo lugar. Eu sei que eu ainda sou muito jovem, que 20 anos é uma fase normal de estar perdido e descobrir quem sou eu nesse lugar do mundo, mas eu realmente gostaria de um norte, sabe? Eu realmente acreditava que eu ia fazer grandes coisas quando eu crescesse, principalmente quando eu ia fazer 18 anos. Eu dei de cara com a vida adulta e tomei um baita de um baque. Ainda me sinto bem inexperiente para bastante coisa, mas acho que eu estou um pouco melhor, pelo menos. Ter feito a faculdade me ajudou bastante nisso, que o mundo é maior do que eu pensava, o mundo é maior do que os poucos quadrados que eu ando na minha cidade. E isso me fez pensar que a minha jornada de autodesenvolvimento como ser humano e artisticamente falando, ela vai ser bem mais longa do que eu imaginei. Honestamente, de coração, gostaria que esse vídeo fosse um começo de algo, começo de uma história, começo de uma jornada, fosse algo interessante me ver, que levasse para um futuro, para uma profissão interessante que eu gostasse de fazer, que tivesse orgulho de fazer, que trouxesse um bom retorno para mim e continuar tendo as minhas experiências e me desenvolvendo também. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu realmente eu gostaria que fosse divertido, que valesse a pena tudo. E é isso. Obrigado por me escutarem, por essa conversa. Diga nos comentários o que você achou, o que você tem para falar. Eu nem sei o que esperar dos comentários. Eu sei que eu vou tentar seguir esse caminho de pouquinho em pouquinho, no meu ritmo, e vendo o que vai se transformar isso, sabe? Acho que o empecilho maior era o primeiro passo, começar com algo, mas vai virando uma bola de neve e vai se transformando cada vez mais em algo que eu não faço ideia do que seja. Talvez isso seja arte, talvez isso seja a vida de um artista. Não sei responder. É isso. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora que você está vendo isso. Mas, mais uma vez, obrigado por ceder seu tempo em me ouvir.